Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora eu te faço companhia e te trago as notícias internacionais da última semana. E o Fundo Monetário Internacional garantiu que a dívida pública mundial deve continuar aumentando e alcançar 100 trilhões de dólares até o fim do ano, o equivalente a 93% do PIB mundial. O Fundo Monetário Internacional publicou um novo relatório sobre política orçamentária. De acordo com o texto, a dívida pública mundial deve continuar aumentando e alcançar 100 trilhões de dólares, cerca de 560 trilhões de reais, até o fim do ano. O montante equivale a 93% do produto interno bruto mundial. Em termos percentuais, não há aumento, pois a dívida pública atingiu 93% em 2023, mas a quantia do dinheiro devido cresce. O FMI lamenta que a tendência não está em processo de reversão e prevê um nível de 100% do PIB até o final da década. Para efeito de comparação, a dívida privada das famílias e das empresas não financeiras representava 146% do PIB global no final de 2023. Se os países já tivessem anunciado ajustes orçamentários, não estabilizariam necessariamente a dívida pública e muito menos a reduziriam, mesmo que fossem implementados em sua totalidade. Isto é explicado porque a dívida de algumas das principais economias, em particular Estados Unidos e China, continua aumentando e não apresenta sinais de inversão da curva. Para permitir uma redução real da dívida pública, seria necessário um ajuste de 3,8% do PIB a cada ano até o fim da década, muito superior ao 1% previsto atualmente. E atualmente, 8,5% da população mundial vive em situação de extrema pobreza. Isso equivale a 700 milhões de pessoas. O dado faz parte do relatório divulgado pelo Banco Mundial. Embora a taxa de pobreza extrema tenha caído de 38% em 1990 para 8,5% em 2024, ela teve apenas uma leve queda nos últimos 5 anos devido ao fraco crescimento econômico e às múltiplas crises, como a pandemia, inflação alta e os diversos conflitos mundiais. Até o final dessa década, é estimado que 7,3% da população mundial continuará em situação de extrema pobreza, representando mais que o dobro da meta do Banco Mundial de 3% e distante do objetivo de desenvolvimento sustentável da entidade de acabar com a extrema pobreza em todos os países até 2030. Entre 2024 e 2030, apenas 69 milhões de pessoas devem deixar esse quadro. De acordo com o diretor-geral sênior do Banco Mundial, Hector Van, após décadas de progresso, o mundo está enfrentando sérios retrocessos na luta contra a pobreza global, resultado de desafios que incluem o crescimento econômico lento, a pandemia, altas dívidas, conflitos e fragilidade, além de choques climáticos. A entidade afirma que a lentidão na redução da extrema pobreza é resultado de um quadro de policrises, quando o mundo enfrenta crises múltiplas e interconectadas simultaneamente. A estimativa é que se o crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, per capita global se mantiver nas taxas médias do período entre 2010 e 2019, o nível de extrema pobreza mundial permanecerá acima de 7% até 2050. Atualmente, 44% da população mundial vive com menos de $6,85 por dia. O número de pessoas vivendo abaixo desse patamar ficou praticamente inalterado desde 1990 devido ao crescimento populacional. Você sabia que o nosso sistema solar poderia abrigar vida em outro corpo celeste além da Terra? As implicações de uma descoberta como esta seriam estonteantes e a missão Europa Clipper da NASA é a primeira etapa para determiná-lo. A sonda Europa Clipper da NASA decolou em direção a uma lua do planeta Júpiter para investigar se sua composição lhe permite abrigar a vida. A decolagem foi realizada acoplada a um foguete SpaceX Falcon Heavy do Centro Espacial Kennedy, no estado americano da Flórida. Cientistas estimam que abaixo de uma superfície de gelo existe um oceano de água líquida, o que faz da Europa um dos lugares mais promissores para a busca de vida fora da Terra. A missão não buscará diretamente sinais de vida, mas tentará responder à questão de sua habitabilidade. Há condições que permitam a existência de vida? Nesse caso, outra missão terá que ser realizada para tentar detectá-la.
A sonda é a maior projetada pela NASA para exploração interplanetária, chegando a 30 metros de comprimento com seus painéis solares estendidos, preparados para captar a luz fraca no caminho para Júpiter. A previsão é que a missão, que vai percorrer 2,9 bilhões de quilômetros, chegue ao satélite Europa em abril de 2030, onde vai fazer 49 sobrevoos a cerca de 25 quilômetros da superfície. E a gigante americana Google assinou um acordo para obter eletricidade de pequenos reatores nucleares. O objetivo é ajudar a alimentar a sua inteligência artificial. A companhia Google assinou um acordo para obter eletricidade de pequenos reatores nucleares, com o objetivo de ajudar a alimentar sua inteligência artificial. O acordo para comprar energia de reatores construídos pela Kairos Power veio apenas algumas semanas após a notícia de que a usina de 3 Mile Island, local do pior acidente nuclear dos Estados Unidos, irá reiniciar suas operações para fornecer energia à Microsoft. Acreditamos que a energia nuclear tem um papel crítico para desempenhar no apoio ao nosso crescimento limpo e na entrega dos avanços da IA, afirmou o diretor sênior de energia e clima da Google durante uma coletiva de imprensa. Nenhum detalhe financeiro foi divulgado. Gigantes da tecnologia como Microsoft, Amazon e Google estão expandindo rapidamente suas capacidades de data centers para atender às necessidades computacionais da revolução da inteligência artificial, enquanto também buscam fontes de eletricidade em todo o mundo. Mas a tecnologia ainda está em seu estágio inicial e carece de aprovação regulatória, levando as empresas a buscar opções de energia nuclear já existentes. A energia nuclear tem opositores ferrenhos devido a preocupações sobre o descarte de resíduos radioativos, o potencial de acidentes catastróficos e os altos custos associados à construção e desativação das usinas. A OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, reduziu a previsão para o crescimento da demanda mundial do setor, no momento em que se prepara para trazer de volta mais produção ao mercado. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo segue projetando que a demanda global de petróleo crescerá em 2024 e 2025. O cartel estima que a demanda global atingirá, em média, 104 milhões e 100 mil de barris de petróleo por dia em 2024, em comparação com o nível de 102 milhões 200 mil em 2023. Até 2025, este grupo de países produtores, que publica mensalmente estimativas atualizadas, projeta que o consumo mundial atingirá 105 milhões 700 mil de barris de petróleo por dia. No seu relatório anterior, a OPEP, que possui 12 membros e inclui a Venezuela, previu um consumo global de petróleo de 104 milhões e 200 mil de barris de petróleo por dia em 2024 e 105 milhões e 900 mil em 2025. Em 2019, antes da pandemia, o consumo médio global de petróleo era de 100 milhões de barris por dia. O petróleo, juntamente com o carvão e o gás, é uma das energias que causam o aquecimento global. A OPEP garantiu em setembro que a demanda de petróleo continuará crescendo pelo menos até 2050, data importante nos prazos estabelecidos por muitos países para combater a mudança climática. A Agência Internacional de Energia, com sede em Paris, prevê um pico na demanda de todos os combustíveis fósseis na década atual e estima que depois diminuirá devido ao uso de energias limpas e de veículos elétricos. E a SpaceX recuperou o propulsor de seu mega foguete Starship após um voo de teste de quase 9 minutos, um feito que pode ser decisivo para a reutilização deste pesado lançador. A SpaceX recuperou o propulsor de seu mega foguete Starship após um voo de teste de quase 9 minutos, quando retornava à sua plataforma de lançamento. Uma conquista que pode ser um passo decisivo na reutilização desse lançador pesado. Antes que o propulsor, chamado de Super Heavy, tocasse o chão ao retornar à plataforma de lançamento, braços mecânicos instalados na torre, apelidados de palitos, se fecharam sobre o dispositivo, que ficou imobilizado. Por sua vez, o Starship ameriçou no Oceano Índico por volta das 10 horas e 30 minutos de Brasília, repetindo o sucesso de um voo de teste realizado há 4 meses. O objetivo era que as duas partes do foguete, o maior e mais potente do mundo, fossem recuperadas e reutilizadas após cada voo, com que a SpaceX busca lançar mais foguetes, mais rápido e a menor custo.
A empresa do bilionário Elon Musk tem como meta usar o Starship para colonizar Marte. E o desempenho dessas naves é acompanhado de perto pela NASA, que conta com esse programa para levar seus astronautas à Lua. O foguete é formado pela fase chamada Super Heavy, que tem cerca de 70 metros, e em cima dela está a nave do Starship, somando um total de 120 metros. E um bebê koala mal cabia em uma mão quando foi resgatado de uma estrada de Sydney, onde um carro atropelou a sua mãe, a principal causa de morte desses animais na Austrália. A expansão urbana, a destruição do habitat e a disseminação da clamídia estão dizimando a população de um dos animais mais icônicos da Austrália. Nos últimos 2 anos, Emma Middons e outros voluntários da ONG Wires resgataram 40 koalas de acidentes de trânsito. Mas o número de koalas vítimas de tais acidentes é provavelmente muito maior. A Juni foi encontrado sozinho no meio da Appin Road, se dirigindo a Sydney logo depois da meia-noite. Ele foi resgatado por um motorista que obviamente desviou para evitar o atropelamento e então parou para pegar o animal. A mãe do filhote morreu atingida por um carro, a principal causa de morte desses marsupiais na Austrália. Entre 95 mil e 524 mil indivíduos vivem na natureza no país, enquanto havia milhões antes da chegada dos europeus no século XVII. Canberra declarou os koalas da costa leste oficialmente ameaçados de extinção em 2022. Nossos netos, ou pelo menos os netos deles, só poderão ver talvez koalas em um zoológico se tiverem sorte. A situação se repete à extinção do tigre da Tasmânia. Os cientistas estimam que a Austrália tem a maior taxa de extinção de mamíferos do mundo, com cerca de 100 espécies exclusivas da flora e da fauna do país, que desapareceram nos últimos 123 anos. Embora existam regulamentações para proteger os habitats dos koalas, a mata onde eles vivem continua a ser explorada. Outra ameaça aos koalas é a clamídia, uma bactéria sexualmente transmissível que foi observada pela primeira vez nos animais há cerca de 50 anos e, desde então, dizimou populações locais inteiras. Uma grande parte da população de koalas está infectada. Há um número significativo no sudoeste de Sydney que é livre de clamídia. Essa é a população que todos protegem com muito ciúme para tentar garantir que continuem sendo férteis. A bactéria da clamídia pode causar cegueira, infecções na bexiga, esterilidade e até mesmo morte. A Universidade da Sunshine Coast trabalha em um projeto de vacina contra a doença. Os cientistas vacinaram e monitoraram 165 koalas nos últimos 10 anos. Os marsupiais inoculados não deixaram de desenvolver clamídia, mas tiveram uma redução de 64% no risco de morte por causa dela. Toda vez que é divulgado um relatório sobre a vida no planeta, é incontestável que os problemas ambientais são graves, como a gente viu na reportagem. Segundo o Fundo Mundial para a Natureza, nos últimos 50 anos, o mundo perdeu em média 73% de animais selvagens. Poucos dias antes do início da COP16 sobre biodiversidade na Colômbia, o relatório Planeta Vivo especifica que esse percentual não significa que quase 3/4 dos animais selvagens do planeta tenham desaparecido, mas que o tamanho das diversas populações, grupos de animais das mesmas espécies que partilham o habitat comum diminuiu 73% em média nos últimos 50 anos. O diretor Ian Slaughter, do Fundo Mundial para a Natureza, destacou que tem visto verdadeiros sucessos a nível local, com o regresso de espécies, mas são como ilhas de preservação dentro de um complexo que está se degradando. A tendência dessa degradação foi de 68% na edição anterior em 2022. No total, cerca de 5.500 vertebrados, mamíferos, aves, peixes, répteis e anfíbios, distribuídos em cerca de 35 mil populações em todo o mundo, estão agora registrados nesse índice Planeta Vivo, estabelecido e atualizado de 2 em 2 anos pela Sociedade Zoológica de Londres desde 1998. Essas desigualdades nas estimativas das diferentes populações são muito evidentes quando os resultados são examinados por continente. Por exemplo, a população do boto cor-de-rosa da Amazônia diminuiu 65% entre 1994 e 2016. Por
Por outro lado, o bisão europeu, que desapareceu completamente na natureza em 1927, hoje conta com uma população de 6.800 indivíduos. Promover a implementação desse programa será a principal tarefa da 16ª Conferência da Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica, que será realizada do dia 21 de outubro a 1º de novembro em Cali, na Colômbia. Mas, pelo menos, há uma boa notícia. Os visitantes do Zoológico de Berlim podem ver pela primeira vez 2 filhotes de panda que nasceram há quase 8 semanas. Os bebês pesam 2,5 kg e vão ficar sob o olhar do público diariamente por 1 hora. A palavra fofo é batida, mas essa é a melhor definição para essa imagem. O Zoológico de Berlim, na Alemanha, se prepara para exibir 2 filhotes de panda que nasceram há cerca de 8 semanas. Os bebês pesam 2,5 kg e vão ficar sob o olhar do público diariamente por 1 hora. Desde que nasceram, em 22 de agosto, os filhotes ainda sem nome estão sob os cuidados da mãe Meng Meng e de uma equipe de profissionais que inclui especialistas da base Panda de Chengdu, na China. Os veterinários explicaram que os pandinhas vão ser monitorados para garantir que o impacto da exposição não afete a saúde deles. As pandas fêmeas só conseguem se reproduzir por cerca de 72 horas por ano, e a redução do habitat natural da espécie dificulta que os animais se encontrem na hora do acasalamento. Anteriormente, Meng Meng deu à luz no Zoológico de Berlim em 2019 a filhotes gêmeos, que foram chamados de Pete e Pauli, e que vivem no santuário de Chengdu desde o final de 2023. Que fofuras, né? E eu fico por aqui. Outras notícias você acompanha ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia e até mais.